Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, logo conhecemos o Prota Haku, que no resumo do papo, é um playboy filho de um grande criminoso do Japão, e só do cara ir pra escola numa limusine, acho que vocês já notaram isso. Fala, não me diga! E diferente do seu pai, Haku só quer ficar suave na nave, e ter uma gasosa, e por falar nisso, simplesmente aparece uma mina correndo que só a desgraça, e depois de dar um mortal violento por cima do muro, simplesmente larga uma voadora na face do Prota. Já após isso, quando Haku chega na classe com essa cara de travesseiro amassado, vemos que mesmo não tendo uma gasosa, ele tem uma bela amiga chamada Onodera, mas é só isso mesmo, já que do nada, a loirinha da voadora aparece na classe. Vemos que se chama Kirizaki, e enquanto geral tava babando pela mina, Haku simplesmente começa a te xingar de todas as formas possíveis, e o que a mina faz? Isso mesmo, larga um soco digno de anime na cara do moleque. E como todo mundo nesse anime é doido, a professora logo põe ambos pra sentar lado a lado, porém durante isso, o Prota percebe que perdeu o seu colar, e simplesmente obriga Kirizaki a te ajudar a procurar, mas ela só recusa mesmo, já que tudo que ele faz é reclamar. Já no dia seguinte, enquanto todo mundo elogiava as acrobacias da loirinha, o Prota simplesmente diz que ela tá parecendo mais um gorila de circo, ou seja, tudo o que acha pela frente, a mina joga na cara desse moleque. Mas agora vem a doideira, pois enquanto procuravam o colar do Prota, ele sente o cheiro da loirinha, e percebe algo familiar, mas quando ele ia falar sobre isso, ela te xinga de todas as formas, e ele é obrigado a procurar sozinho dia após dia, ou quase isso, já que em outro dia ela chama o Prota, e quando ele chega no local, a mina simplesmente joga o colar na cara dele como se fosse uma bola de beisebol, e vemos que anos atrás, uma mina entregou esse colar pro Prota, e disse que eles iam se casar, e no fim, vemos que aparentemente, essa mina é Onodera. Já quando o Prota volta pra casa, é que piora de vez, pois pra selar a paz entre duas gangues, o pai do Prota quer que ele dê uns pega na filha do seu rival, e quando vamos ver, simplesmente era a loirinha da voadora. Se é possível perceber que eu não aguento mais. E só dos dois pensarem em recusar, simplesmente as duas gangues aparecem armados até os dentes, e prontos pra sentar o dedo em geral, ou seja, mesmo com um odiando a cara do outro, eles são obrigados a virar um casal, mas só de ver que os dois não se gostam, falta pouco pros dois irem de base ali mesmo. Então numa cena extremamente ridícula, são obrigados a fingir que se amam loucamente, e no fim de tudo, vemos que nenhum deles nunca namorou, e nem sabem como isso funciona, e no dia seguinte, piora de vez, pois quando o Prota acorda, a mina simplesmente tava na sua porta te chamando de queridinho, da forma mais mentirosa possível, e sim, eles são obrigados a sair num encontro do nada, e pra ter certeza que isso é um casal, as gangues ainda vão atrás. E o moleque é tão zica, que enquanto tá com uma, ele tá pensando na outra. E o encontro é o seguinte, ela grita com ele por causa de chá, grita por causa de comida, e grita por causa de filme. E quando obriga ele a te comprar refri, aparecem os valentonas dando em cima dela, mas quando a mina ia soltar logo um especial nos caras, o Prota chega aos 45 do segundo tempo, e acaba com o nosso entretenimento. Já após isso, quando Kirizaki vai até o banheiro, Onodera acaba indo até o Prota, e para não serem descobertos, a loira é obrigada a chamar o Prota de amorzinho na frente da morena, ou seja, as chances do moleque com a mina vão para a casa do chapéu, mas quando ficam sozinhos, o Prota pergunta se ela sabe algo sobre o seu colar, mas como não quer estragar o namoro falso do Prota, ela diz que nunca viu aquilo na vida, mas mesmo assim, Haku fica mais desconfiado do que pai de filha bonita. Chegam na escola, a loirinha diz ao Prota que se ele deixar vazar alguma coisa sobre esse namoro, a porrada vai cantar, mas nem isso dá certo, pois quando chegam na classe, simplesmente são recebidos com mais parabéns do que minha avó de 100 anos, e o bagulho tá tão doido, que até a professora já sabia da parada, e quando eles pensam em desmentir, Claude logo tava de butuca na janela, ou seja, são obrigados a assumir para a escola inteira, e no resumo, o objetivo dele é provar que esse casal é falso. Porém durante isso, a Onodera acaba deixando seu colar cair, que no resumo do papo, é o par do colar do Prota, mas para ele não descobrir, ela sai vazada que só a peste. Por outro lado, vemos que a loirinha praticamente não tem amigos, e vive evitando todos que chegam perto dela. E agora vem a coisa fofa, já que como é americana, Kirizaki não tem um japonês tão bom, então vemos a mesma estudando após a aula, só para tentar falar com as outras. E no resumo,
Claude ama tanto essa mina, sempre te tratou como um bichinho, e não deixou ela ter muitos amigos, mas graças à ajuda do prota, no dia seguinte ela consegue falar com alguém sem quase cair para trás, mas como a desgraçada que é. Uma hora depois, ela começa a zoar o prota por ter mais amigos que ele. Por outro lado, Ruri, que é uma amiga da morena, percebe que ela tá se mordendo de ciúmes, e mesmo sabendo que o prota supostamente tá pegando a loirinha, ela decide ajudar a Nodera, e indo direto ao ponto, simplesmente diz que elas duas querem estudar na casa do prota. O único problema é que logo vai a tropa toda junto, e mesmo com Ruri criando todas as situações possíveis, Onodera nem olhava pro moleque sem quase morrer, e quando a loira pergunta se ela gosta de algum garoto, a mina tem a cara de pau, de dizer que não tá afim de ninguém no momento. E para esbagaçar tudo, o amigo do prota pergunta se o casal já avançou o sinal. Opa! E por fim, vemos que esse corno sabia o tempo todo que esse casal é falso, e só falou essas coisas de sacanagem. Já após isso, só para dar um clima, os Yakuza prendem o prota e a loirinha numa sala escura, mas de tanto medo, logo se joga de laranjas no moleque. E para provocar mais ainda, eles caem de uma forma tão próxima, que um beijão logo tava para rolar ali mesmo. Mas para estragar tudo, Claude chega gritando do nada, e logo queria sentar o dedo no prota, mas como o corno não aprende, o prota pensa no que rolou entre ele e a loirinha, e percebe que ela não é de se jogar fora. Porém logo após isso, ele ouve uma conversa de Ruri e Onodera sobre a chave. Já após isso, chega a hora da aula de natação das minas, e por algum motivo que nem Deus explica, Ruri chama o prota para um lugar, onde só tem senhoritas com roupas menores, e só de ver o jeito que a morena tá vestida, o cara falta pouco para cair ali mesmo. E quando o amigo do prota chega, e tenta tirar uma casquinha da situação, em vez de ver laranjas, ele vê mesmo o pé de Ruri na sua cara. E no resumo do papo, ela queria que o prota ensinasse a morena a nadar até o campeonato que acontece no dia seguinte, mas o amigo figurante não desiste por aí, e logo pede para passar protetor na loirinha, ou seja, toma uma voadora certeira de Ruri. Por outro lado, na hora de ensinar a Nodera a nadar, só de pegar na mão da mina, o cara logo solta meio litro de sangue do nariz. Porém durante a pausa, o prota vê o colar de chave dela moscando, e logo decide testar no seu, só que não, pois não abria. E quando as outras chegam, vemos que ele errou, e aquela era a chave do vestiário das minas. E quando chega o dia da competição, o bagulho simplesmente é um desastre, seja com a primeira nadando só o pó da rabiola, e a loirinha se afogando igual uma pedra, já que simplesmente não fez o aquecimento. E lembrando que é o protagonista desse anime, Haku mergulha, e salva a loirinha antes que vá de base, mas como ela não acordava, o amigo figurante logo manda o prota fazer o famoso boca a boca. Mas quando o cara pensa em fazer isso, a mina acorda literalmente do nada, e te deita na porrada, ou seja, nunca ajude ninguém. Já num outro dia, para ser educada, por 3 vezes, ela tenta te agradecer por salvar do afogamento, e nas 3, ela deita o prota na surra. E mesmo depois dessa bela agressão gratuita, ela tem a pachorra de dizer pros outros que realmente são um casal, mas como até um burro saberia que isso é falso, ela acaba contando a verdade pras outras, e diz que qualquer mina quiser ficar com o prota, ela te entrega de bandeja. Já após isso, em uma cena rápida, vemos o prota perdendo seu colar, e Kirizaki acaba o achando. Por outro lado, Onodera decide aproveitar que o namoro é falso, e decide se declarar pro prota de vez. Mas acontece o impossível, uma bola simplesmente invade a sala, como se fosse um meteoro. Já durante a noite, Kirizaki vai até a casa do prota devolver o colar, e vemos que pouco a pouco, essa mina tá começando a gostar do cara de verdade. Já no dia seguinte, chega um aluno novo na escola, simplesmente Tsugumi, o homem extremamente fino. E a primeira coisa que o cara faz, simplesmente é cair de cara nas laranjas da loirinha. E além disso, o playboy ainda pede para conhecer o prota. E além de mostrar ter uma personalidade bem afeminada, vemos que esse pivete é amigo da loirinha, mas quando fica sozinho com o prota, o cara vai direto ao ponto, e pergunta se Haku realmente gosta dela. E como o cara queria tirar isso à prova, isso mesmo, simplesmente tirando uma metranca do além, e largando um teco no prota ali mesmo. Mas quando já tava para soltar o dedo, ele vê que o prota é pouca coisa, e não é digno de usar as laranjas da loirinha, e diz que agora vai ser o seu rival, e vão disputar para ver quem vai dar uns pega nela, mas lembrando que é filho de um bandidão, o prota te chama pra porrada, mas antes que os dois saiam na mão, Kirizaki chega na hora, e vemos que anos atrás, Tsugumi decidiu ficar forte, só para poder dar uns pega nela, ou seja, esse é o famoso gado,
Então marcam um X1 bolado com o prota depois da escola. E considerando que o cara tem a capacidade de parar tiros de arma com a mão, o prota tá lascado. Mas eu quero cagar. E quando chega a hora da luta, até que tava bem equilibrado. O playboy atirava de um lado, e o prota corria do outro. E sim, amigos, até lança-foguete o cara joga no prota, mas usando a estratégia de um otaku. O prota dá um olé no pilantra, e te faz cair na piscina. E como o cara não acordava, o prota decide tirar suas vestes molhadas. Porém, ao fazer isso, o prota vê duas grandes montanhas, ou seja, aquilo é uma mina. E como tinha gente chegando, eles se trancam juntos no mesmo armário, onde acabam ficando muito mais próximos que o necessário. E vemos que ela nunca quis se fingir de macho, e só se vestia assim, porque roupas femininas são ruins para lutar, e o nome verdadeiro dela é Seishiro. Já após isso, Claude diz que a missão de Seishiro é mandar o prota de base, caso ela descubra que o namoro deles dois é falso. E só do amigo do prota falar que a loirinha tá bonita hoje, ela já trata o moleque com muita calma e tranquilidade. Já após isso, eles acabam indo juntos comprar o rango dos animais da escola. O único problema é que Seishiro se veste como uma mina. E quando o prota fala que ela ficou bonita, a mina falta explodir de tanto que fica vermelha. Porém, durante a volta, ela acaba machucando o pé por não saber usar salto. Então, pegando a mina de supetão, o cara decide te carregar. Mas quando o prota pergunta se ela já se apaixonou, ela diz que nunca sentiu isso por ninguém, ou quase isso, pois durante seu treinamento com armas, a mina não conseguia se concentrar, já que só conseguia pensar nesse moleque. E só do cara tocar no ombro dela no dia seguinte, a maldita roda igual Beyblade. E quando pergunta aos outros o porquê de estar assim, todos dizem que ela simplesmente tá apaixonada, e a negação é tanta que a mina falta pouco explodir a escola na cabeça. Por outro lado, vemos que a loirinha também se apaixonou por alguém anos atrás, assim como o prota, e te fez uma promessa, e também assim como o prota, nem o nome dessa pessoa ela lembra. E quando vai olhar no seu diário antigo, vemos que ela tinha um amigo que salvou ela de um lobo quando criança, e acabou ficando com uma cicatriz. Mas quando foi morar nos Estados Unidos, eles acabaram separados. Mas agora vem a doideira, pois do nada, ela acha uma chave no meio das coisas. Já no dia seguinte, chega a excursão da escola, e pra piorar tudo, no grupo dela e do prota, só ficou gente estranha. E se aproveitando da situação, Huri mete o louco no ônibus, e começa a fazer Onodera se jogar. Já quando chegam no local, a loirinha acaba deixando uma panela de água quente cair na lata do prota, e por causa disso, percebe que ele tem uma cicatriz na testa, e ele percebe que ela tem uma chave, mas mesmo com todas as provas, ela continua negando que o prota pode ter sido seu primeiro amor. Já após isso, quando o prota ia aproveitar a fonte termal, Claude faz o pior, manipula a entrada, pro prota ir parar no banho feminino. E quando o prota tava suave, a loirinha aparece, e o prota tem uma vista que todo otaku gostaria de ter. Ai, que delícia! Mas por saber que foi coisa de Claude, ela deixa o prota vazar, só que não, pois quando ia meter o pé, as outras chegam para nossa alegria. Então, como último recurso, o prota se disfarça de balde, e tenta vazar pela entrada de funcionários, mas nem isso dá certo, pois a professora aparece lá com as outras alunas. Então, até o fim de tudo, Kirizaki é obrigada a virar a escudo protetor do prota. E quando o moleque finalmente acha uma saída, tava sendo bloqueada pela rabiola de Anodera. E quando a loirinha consegue uma brecha, ela simplesmente escorrega, e beija o cara, e depois disso, ela começa a te evitar de todas as formas. Já após isso, vemos que vai rolar um tal de teste de coragem, onde cada par vai ter que ficar de mãos dadas. E quando chega a hora do sorteio dos números, o prota acaba ficando com Onodera, e Kirizaki sobra, e é obrigada a se disfarçar de fantasma com os professores. E no resumo, no teste os fantasiados tinham que assustar os casais na floresta. A loirinha logo se treme inteira. Por outro lado, o prota finalmente consegue pegar na mão de Onodera, porém para atrapalhar, o amigo do prota chega dizendo que a loirinha sumiu, e sem pensar duas vezes, o prota vai atrás dela, e finalmente salva Kirizaki. Dias depois, o prota e a loirinha estão se tratando de formas cada vez mais próximas, porém após isso, vemos que o aniversário dela tá chegando. Então vendo isso, Seishiro decide fazer uma surpresa. Então depois da aula, decidem ir atrás dos presentes. E só de ficar sozinho com Onodera para isso, o prota surta, pois parecia um encontro. E por um acidente, o prota acaba deixando vazar que amou sair com ela. Então vendo isso, ela decide te levar para um lugar especial, e diz que agora,
Esse lugar vai ser um segredo entre eles dois. Então, aproveitando o clima, o prota decide falar sobre a promessa de 10 anos atrás, e pergunta se era ela. E sim, meus crias, a mina finalmente diz que era ela. Ou melhor, ela acha que era ela, pois ela também fez uma promessa anos atrás, mas já nem lembra mais de quem era a outra pessoa, apenas que ele tinha o mesmo colar que o prota. E quando o beijão tão esperado ia rolar ali mesmo, o telefone toca. Quando chegam na casa da loira, vemos que rico é tudo maluco mesmo, já que até um portão de ouro a mina tinha. Só temos um porém, ela não contou pros outros que é filha de um bandido. E o que o prota faz? Isso aí, grita em voz alta como se não fosse nada. E como geral nesse anime tem algum problema sério de cabeça, tudo o que fazem é achar isso super legal. E tirando o fato de que dão um tiro pra cima, para comemorar o aniversário da mina, até que eles são gente boa, e só pra provocar o prota. Claude pergunta se ele comprou um presente à altura da loirinha, e enquanto alguns dão um carro de luxo, tudo que o prota dá é uma miniatura da mina num corpo de gorila, mas por incrível que pareça, até que ela gosta. Já após isso, quando ficam a sós, pergunta se ele ainda ama a mina que conheceu anos atrás, e como o prota diz que sim, pois acha que se trata da morena, Kirizaki diz a frase, I'll see in love, que no resumo do papo, é a frase de quando o prota e a tal mina fizeram a promessa, e mesmo com todas as evidências, eles começam a negar que sejam as mesmas pessoas do passado, mas mesmo assim, eles queriam tirar a prova dos 9, mas quando colocam a chave, o bagulho simplesmente quebra, mas por fim, pelo menos o prota descobre que fez a promessa com uma delas duas, porém após isso, o prota acaba trombando com o pai da loirinha, que agradece ao prota, pois graças a esse namoro, Kirizaki tá cada vez mais feliz, pois antes nem amigos tinha, e do nada, o velho deixa vazar que eles se davam muito bem quando eram pequenos, e pra piorar, ele fala de mais uma garota que brincava com eles, que simplesmente se trata de Onodera. Já em outro dia, vemos que o tio do amigo figurante ficou de arrumar o colar do prota. Já no dia seguinte, quando vai ver as fotos da excursão, vemos que simplesmente vazou uma foto de Onodera se trocando. Então, vendo isso, o prota decide roubar a foto, mas quando tromba com a morena, ele acaba deixando a foto cair por acidente, mas graças ao bom Deus, ela não consegue ver. Já quando volta para casa, vemos que esse tempo todo, o velho do prota guardou fotos, que podem ter pistas da promessa do prota, mas antes que vejamos isso, aqui finalizamos a primeira parte desse vídeo.